Falar Instagram, a nossa convidada, nós temos a Daiane que está aqui no estúdio, né, Daiane, seja bem-vindo, boa tarde, Rafael, né, os dois vão bater um papo comigo e com a nossa convidada, ela tem no Instagram, parece, eu não estou enganado, mais de 25 mil seguidores no Instagram. Quem é a nossa convidada? A querida jornalista Débora, que trabalhou muito tempo na Rede Super e agora está na Finlândia. Oi, Débora, boa tarde, tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Nós vamos aqui, ela está, se você observar, a Débora está, a gente está por aquela ferramenta Skype, até do lado da tela aí aparece, né, o ícone Skype, e dá um intervalozinho entre a minha pergunta, a pergunta da Daiane, do Rafael, e a Débora ouvir, que a gente chama isso aqui de delay, é um intervalozinho, né, é um atrasozinho, mas vai dar para conversar. Não é isso, Débora? Sim, dá sim. E aí, na Finlândia já está há quanto tempo, Débora? Fez um ano em dezembro, então um ano e um mês mais ou menos. Isso. E esse negócio dos seguidores no Instagram, são 25 mil mesmo ou me deram dado errado? Não, são 25 mil. É uma grande família que eu brinco que a gente é lá. Uhum. E como é que você tem usado a internet, as redes sociais, para levar o evangelho, Débora? Como é que tem sido a sua experiência? Eu busco compartilhar o que acontece no meu dia a dia, então eu ser jornalista e gostar de escrever, eu escrevo, as minhas legendas são um pouquinho maiores, porque eu tento contar alguma história e compartilhar o que acontece no meu dia, o que aconteceu na minha história, do meu marido. Então, muitas pessoas se identificam, marcam outros amigos, outras pessoas, e aí o blog vai crescendo, o canal vai crescendo. E por isso que eu falo que a gente é uma grande família. Uhum. E Débora, você como é jornalista, você ainda é de casa, você trabalhou aqui, mas continua no nosso coração e virtualmente agora está presente, né? Você pode interagir com a Daiane e o Rafael, tá bom? Pode fazer suas perguntas, não é isso? O programa último que você fez aqui para a TV foi... você gravava fora, externas, não é isso? Isso, eu era repórter. Eu fiz o Sempre Feliz. O último que eu fiz antes de estar aí. Mas você teve um programa, o Bagagem de Mão, não era? Chamava? Sim, o Bagagem de Mão era um programa que era de meia hora mais ou menos, e aí eu contava, eu fazia meio que o blog na televisão. Então, eu tinha viagem, entrevista com pessoas que me inspiram muito, e foi uma temporada que a gente fez. Que joia! Daiane, você lembra da Débora aqui, não lembra? Lembro. Você trabalhou, primeiro no nosso prédio aqui, um bom tempo, não foi? Trabalhei 2 anos e meio, quase 3 anos. Qual que era a área que você trabalhava aqui? No web jornalismo mesmo, no site. E você trabalhava com web jornalismo, né? Então, como é que você começou a usar a web, né, a rede, não só com o seu trabalho, sua profissão jornalística, mas também como cristã? Como é que foi o processo aí? Então, eu me converti em 2010 e naquele processo ali eu já gostava de escrever, antes mesmo de pensar em fazer faculdade, eu já gostava de escrever muito. E aí eu decidi criar um blog, então eu criei um blog em 2009 e comecei a contar algumas experiências. Como é que chama o blog? Na época chamava Herdeiros da Promessa. E aí o tempo foi passando e tudo, e em 2014 eu recebi um direcionamento de Deus de mudar e de começar um novo projeto e se tornou Fruto. Então hoje Só é a palavra fruto. Isso. E aí o objetivo era falar sobre cada característica do fruto do Espírito. Ah, legal. E aí eu fiz alguns vídeos e tal, mas esse ano, no final de 2016 para 2017, Deus me deu um direcionamento mais específico, que é criar, em vez de continuar com o blog, criar um site e envolver não só textos, mas vídeo, música, fotografia. Então a gente está no processo de criação. Mais multimídia, assim. Exatamente, que porque legal. Como eu canto na igreja e gosto muito de fotografia também, apesar de não ser fotógrafa, então é criar mesmo um site para unir tudo isso. E futuramente, espero que até o final deste ano escrever um livro também. Ô, louco, mas Rafael, é cheio de projetos. Cheio de projetos. No seu caso, porque a internet, né, a web, ela tem tantas ferramentas, né? Sim. A Débora está com um blog, é um canal no YouTube, Débora? É o blog que é um canal, blog mesmo, adé.com, Instagram e Facebook. Ô, Débora, deu uma cortadinha, o blog da Dé, é isso? Isso. É porque o problema, gente, a Débora, ela tá na Finlândia, esse país do terceiro mundo tem problema, gente. Mas ela tá longe de vez em quando e corta. Se cortar, eu vou pedir para você repetir, tá, Débora? Então é blog da Dé. Isso. E o canal...
E no YouTube você tem com esse nome também, não? Isso é tudo blog da Débora. Tudo blog da Débora. Porque, Rafael, no caso, por exemplo, ela mudou para fruto. O seu é o quê? O seu é um blog? Nós temos uma fanpage, temos um Instagram também, né? Nós utilizamos o nosso Facebook, o meu pessoal. Eu costumo dizer que o cristão é uma pessoa pública, Isso. né? Então, tudo que nós fazemos reverbera positiva ou negativamente. Então, eu sempre tomo muito cuidado. Eu tenho algo em torno de 4.000 seguidores no meu perfil e na nossa fanpage, em torno de 5.000 também. Começamos agora com o Instagram no início do ano passado. Então, nós precisávamos unir essa galera, essas pessoas que querem fazer atitudes práticas de amor, né, por toda Love Movimento. Né? Então, nós começamos a pensar como nós poderíamos unir essas tribos, né? Como nós poderíamos levar o amor de Jesus através de ações práticas, mas no momento, em tempos modernos, né, onde ninguém tem tempo, nós utilizamos as redes sociais para fomentar as nossas ações e através das nossas redes sociais nós conseguimos levantar mantenedores, conseguimos atingir pessoas de outros estados. Ontem mesmo eu estava em um hangout com 12 capitais simultâneas. Né? Porque quem mexe com a internet usa as expressões da internet assim, como se fosse... Isso. Todo mundo, hangout é uma estratégia de como se fosse uma conferência. É a videoconferência do Google, né? É uma ferramenta concorrente do Skype. Então, nós utilizamos todas essas ferramentas a nosso favor. E de forma que isso impacte através das imagens, através do que nós postamos, através da nossa fanpage e através também do meu perfil público também, impactar e tentar transformar essas vidas acerca do amor de Jesus através de uma revolução que nós chamamos a revolução do amor, o reino do bem. Ô Débora, como é que tá seu finlandês? Tá bem? Eu tô fazendo aula todos os dias, tá? Eu espero que até o final do ano ele esteja ótimo. Então vamos fazer um teste aqui agora, porque sabe que eu sou fluente em finlandês, né? Como é que fala amor em finlandês? Ragastaa. Hã? Repete, por favor. Ragastaa. Porque meu finlandês é mais do norte da Finlândia, então é outra pronúncia que eu uso. Mas a palavra amor aí, love, que é o nome do movimento, né? Do Rafael ao love, o finlandês conhece como amor, não é isso? Sim, todo mundo conhece, né? Agora eu fico pensando, Débora, e aí eu jogo Daiane e Rafael nessa questão. Sim. Porque às vezes, lá no teu site, na tua fanpage, as pessoas, quando veem amor, não podem pensar que é outro tipo de amor. Você entende? Eu acho que às vezes a gente precisa explicar bem, né? Porque o seu é fruto. Eu tô vendo que são palavras, uma palavra só. Sim. Como é que vocês lidam com isso, Rafael, por exemplo? Não aparece a gente pensando que é amor, sei lá, outro tipo de amor? Mas a estratégia é exatamente essa. A estratégia é utilizar essa ferramenta, é utilizar esse nome que dá uma amplitude. Nós abrimos o leque para realmente utilizar essa estratégia evangelística. É capturar mesmo essas pessoas que querem ou entendem o amor de uma forma, concepção, às vezes, icônica, ou de uma forma diferente da maneira como a gente está habituado, aquela como Jesus nos ensinou. Então, nós lidamos hoje com diversos públicos, mas nós já tivemos, sim, casos de pessoas que nos procuraram com outras intenções, né? E nós utilizamos isso como uma grande estratégia, né? Para falar do amor de Jesus. O pessoal do ministério, me falta o nome, como é que chama aquele ministério com meninas que pretendem abortar? Ange, né? O pessoal do Ange faz mais ou menos isso, né? Sim. Eles falam assim, se você não quer ter seu filho, procure a gente. Isso, e aí, verdade. Eles tentam demover. É mais ou menos isso, né? Nós temos também esse tipo de... A sua pergunta foi bem legal, bem pertinente, né? As pessoas nos procuram também com N motivos. E acaba que isso acaba chegando em mim e nós tratamos isso de uma maneira... bem carinhosa, no sentido assim, de sempre levá-los a entender quem foi Jesus. Agora vamos aproveitar, Daiane e Rafael, nós estamos com uma convidada da Finlândia, né? Tão longe, né? Pensa em uma pergunta sobre evangelismo, sobre internet para Débora. Vamos lá, vamos ensaiar aqui, né? Que perguntas poderiam fazer para Débora aqui, aproveitando que ela está lá na Finlândia, nos países nórdicos, né, Débora? E você pensa uma para eles também, vamos lá. Vamos uma pergunta, pode fazer. Eu queria perguntar para a Débora, nós temos acompanhado muitas coisas, a gente percebe que
a Europa tem sofrido um problema com relação ao cristianismo. Nós temos percebido igrejas muito frias. Eu tenho um amigo que está na Finlândia, o André, ele mora aí, casou aí, até estava aqui mês passado. E nós percebemos um declínio espiritual. Como vocês conseguem lidar com isso aí, diante de uma sociedade moderna, evoluída, mas porém cada vez mais fria? Uma boa pergunta. Eu acho que quando as pessoas pensam na Finlândia, a primeira coisa que vem na cabeça é como que é a igreja aí. E agora a gente chama Norte. Débora, só um minutinho, tá dando um probleminha no áudio. Repete, por favor. Você falou que as pessoas, quando pensam em Finlândia, pensam na questão como está a igreja. Como deu uma falha no áudio, nós não ouvimos sua resposta. Tenta falar de novo, vamos ver. O áudio está melhor agora? Sim, melhorou. Tá, joia. A primeira vez que no início, quando a gente tinha contato, eu e a Marta, a gente foi num evento aqui que era muita gente. E o avivamento realmente estava lá. Então, e pessoas de cadeiras de rodas, andando. Eu vi vários finlandeses rendendo a Deus assim, de uma maneira que eu nunca tinha visto no Brasil. Então, eu acredito que o avivamento está chegando aqui. E essa igreja que eu e o marido a gente parte chama North Winter, que é o vento do norte, e a gente acredita que essa igreja vai ser esse vento do norte, aqui de um país tão frio, dos países nórdicos, que vai se espalhar pela Europa. E é uma igreja que está começando, a gente está muito feliz que os nossos líderes, Rodrigo Campos, inclusive ele já ficar de Belo Horizonte há tempo. Então, a gente acredita que Deus está levantando pessoas aqui para que essa visão de um evangelho frio seja uma visão passada. E agora a gente está por esse caminho. Basta o frio do clima, o frio da temperatura da Finlândia, saber que Deus está levantando, né? Você falou do André, né? Sim, exatamente, André Medeiros. Que bênção, né? Bom, nós temos aqui mensagens chegando aqui do WhatsApp também, então nós estamos hoje um bate-papo muito dinâmico, né? Além do Daiane e Rafael, temos a Débora lá da Finlândia e nós temos os nossos queridos que estão mandando no WhatsApp. Nós temos pessoas do Rio Grande do Norte, pessoas do Rio Grande do Sul. Se você quiser mandar a sua mensagem, mande para o 31 98402 9756. 98402 9756. Eu queria perguntar, Daiane, muitas pessoas acabam rejeitando a ferramenta, achando o seguinte: como tem pornografia na internet, tem crime na internet, tem muita mensagem falsa na internet, prefere abrir mão da internet, né? O que te move a usar positivamente a internet? A brigar com essa tendência? O que é isso? Não, eu sou chata mesmo, eu vou tentar. O que te move a ter um blog, por exemplo, Blog Fruto? Então, infelizmente, muitas pessoas têm usado mesmo a internet para esse lado, como você disse, para o lado da pornografia e tudo, mas milhões ou bilhões de pessoas têm acesso à internet hoje, né? Poucas pessoas, assim, não, às vezes, se não tem um computador, tem um celular, né? Um smartphone. Então, de alguma forma, tem mais que a metade do mundo hoje tem acesso à internet. Então, eu preciso fazer alguma coisa, tanto na internet quanto fora também, obviamente, né? Uhum. Não adianta a gente ter ali as nossas redes sociais e fazer com que elas sejam uma ferramenta de evangelismo se eu não fizer também nada do lado de fora. Uhum. Então, se eu tenho, né, a capacidade de estar mexendo em várias redes sociais ou de criar um blog, de fazer um vlog, né? No caso, no YouTube. Vlog é um blog de vídeo? Blog de vídeo, no caso, seria o YouTube, né? Uhum. Então, se eu tenho essas ferramentas nas minhas mãos, eu vou usá-las e, por mais que a tendência seja, né, as pessoas usarem muito para autopromoção, né? Para se mostrar e tudo, eu vejo como mesmo a ferramenta que Deus colocou nas minhas mãos e nas mãos de todos os cristãos para alcançar outras vidas. Vocês não acham que corre o risco também de começar a ter uma comunhão virtual, não uma comunhão presencial? Sim. Às vezes eu fico preocupado com isso. Eu acho que a gente sofre de alguns problemas virtuais, porque são
nós temos uma multidão de seguidores, temos pessoas das mais diferentes credos e nós às vezes compartilham das mesmas ideias ou não, mas nós temos percebido também o esfriamento das relações pessoais, né? Quando nós postamos algo que é um pouco relevante ou gera um pouco mais de polêmica, porque é um assunto às vezes que não é tratado diretamente pela igreja, nós percebemos especialistas em tudo, pessoas fazem textão, mas no convívio, no dia a dia, as pessoas não têm o mesmo engajamento nas causas sociais, nas causas pertinentes à igreja, pertinentes à sociedade. Então nós estamos talvez padecendo desse problema, sim. Precisamos rever alguns conceitos com relação às redes sociais, né? Estamos conectados a tudo e a todos, mas cada vez mais sozinhos. Qual que seria a estratégia, né, principal para usar a internet, a web, como ferramenta do evangelho? Inclusive, Débora voltou aí, né? Agora está com fone de ouvido, Débora? Tô, vamos tentar agora para ver se melhora. Isso. Que eu estava perguntando, você ficou fora um pouquinho, acho que foi para tentarmos acertar a questão do áudio, né? Falando dos riscos da internet, porque a internet é um campo meio que parece uma terra sem dono e que a maioria das situações são mensagens do mal, mensagens destruidoras, né? Qual seria o critério, assim, quando eu vou postar alguma coisa, o que eu deveria pensar, né, pensando para que isso fosse edificante, né? Vamos começar contigo, que você está mais longe, vamos lá. Eu acredito que né? Então, se eu estou pensando, se aquilo me edifica, será que vai edificar o outro? Então, eu sempre tento passar uma mensagem de incentivo, de encorajamento. É uma coisa que eu não vejo muito, né? Então, quando a gente vê vários blogs postando coisa de academia, você tem que ter o corpo parecido com o de fulano, você tem que ser parecido com o outro, eu acredito que a gente tem que ir contra essas mensagens e colocar mesmo o que encoraja e o que edifica as outras pessoas também. Talvez seja essa questão, né? Que a gente às vezes pensa só na gente, sim, né? Só detonar o próximo, né? Exatamente. Eu percebo que existe essa sede pelo estrelismo na internet, né? É verdade. Na verdade, é uma maneira de ser visto, ser conhecido. E às vezes essa fama, ela tem um preço amargo. E as pessoas fazem qualquer coisa para ter essa fama. E muitas vezes elas se perdem. E isso é importante a gente ponderar, que é necessário que a gente tenha sempre princípios alicerçados, para que a gente não se perca e não seja levado muitas vezes por opiniões errôneas com relação àquilo que nós cremos, aquilo que nós estamos defendendo. Então eu vou deixar uma questão para vocês responderem, né, Daiane, Rafael e Débora, depois do intervalo, que é essa questão da autopromoção. Como fazer para colocar... Eu estou lembrando de João 3,30, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, quando João Batista fala: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Como fazer quando você começa a ficar famosa, Daiane, Débora e Rafael? Quando começam a pensar na Débora, na Daiane, no Rafael e não em Jesus. Porque muitas vezes a fama ela é inebriante. O que fazer? Tem algum antídoto para a gente não ficar se achando e, na realidade, levar o nome de Jesus? Vocês respondem depois do intervalo. Nós vamos para um breve intervalo com esse bate-papo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com um bate-papo aqui da Rede Super, hoje conversando sobre o uso da internet, o uso das redes sociais, para falar do Senhor, para falar da Palavra de Deus, para evangelizar. E várias mensagens estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Inclusive, Débora, você que tá me ajudando aí, né? Está pedindo seus contatos para mandarem mensagem, não é isso? Eu pedi todo mundo aqui do blog para mandar mensagem para eu saber que elas estão aqui me vendo. Agora, por favor, o pessoal que mandar em finlandês, pede para mandar traduzido, porque eu sou um pouco enferrujado com o meu finlandês, tá? Tá bom, pode deixar. Bom, nosso WhatsApp é 984029756, mande pra gente a sua pergunta, faça como estão fazendo vários dos seguidores da Débora, mas tem gente também que está seguindo, o bate-papo também, por exemplo, a Glenda, que é da Igreja Batista Fonte Eterna, né? A Glenda é sua seguidora, viu, Débora? E é da igreja do meu pai, que é a Igreja Batista Fonte Eterna, que é em BH. Que legal, é isso mesmo. Mandou um beijo para você, viu? E também um beijo para a equipe do programa. Vanessa Nício, você está aí, querida diretora do programa? Ei, Vanessa, você pode falar alguma coisa ou seu áudio não sai? Pois não? Ela mandou um abraço para você também, tá? Obrigada.
E para todos aí, viu? Leandro, Samura, Caio, todo mundo aí, mandou para toda a equipe. Hoje Até... o Rafa também está aqui. O Rafa também está aí? Da informática. Ah, que bom. Até o Sérgio ela mandou um abraço. Tá todo mundo da equipe. Até para a Mariana. Também o Carlos Neves de Curuçá, lá de Curuçá, Belém. Eu não sei, Curuçá, Belém. Será que é um bairro de Belém? Não conheço. Não. Ou a cidade chama Curuçá? Bom, é no Pará, né? Um abraço, Carlos Neves. E ele pergunta assim, qual a experiência mais relevante do retorno direto que a Débora já teve como resultado do seu blog? Ô, Débora, eu vou fazer o seguinte, você vai responder essa pergunta depois que o pessoal quer responder aquela que eu falei, tá? Da questão da fama. Depois, o que o Carlos está querendo saber, você vai pensando na resposta aí. Qual o retorno mais relevante que você teve das suas postagens no blog, tá? Tá bom. Rafael e Daiane, a questão da fama. Quando, às vezes, uma postagem nossa começa a ter muitas visualizações, às vezes o velho homem, né, no sentido genérico, né, às vezes fala, eu fui bem, né? Como fazer? Sabe? Tem antídoto para a gente falar, não, eu tenho que levantar o nome de Jesus. Não, tem alguma estratégia? No meu caso, assim, o que eu faço é focar. Diariamente nós temos que focar. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou postando isso? É para autoexaltação? Qual é o foco? Qual é o objetivo? Então, acho que diariamente nós temos que voltar nossa mente para o foco principal, que é Cristo, né? Que se nós olharmos assim, ali o que está acontecendo, o envolvimento, né? As curtidas, comentários e tudo, e levar aquilo como se fosse algo que vem da minha capacidade de fazer algo, ou de escrever um bom texto, ou de tirar uma boa foto, de colocar uma boa frase, aquilo acaba que nos corrompe, né? Então, nós precisamos voltar sempre o nosso foco para Cristo mesmo, né? E não deixar que nós sejamos corrompidos. Agora, isso é difícil, né, Rafael? Porque às vezes, às vezes um vídeo que você faz, uma coisa assim, uma foto, uma frase... na verdade, no meu caso é um pouco mais complexo, porque nosso trabalho tem que aparecer. Né? Nós temos pessoas que acreditam em nós e nosso trabalho precisa aparecer para que as pessoas entendam e vejam que existe algo sendo feito. E é muito difícil lidar com esse egocentrismo e muitas vezes em algumas ações que nós fazemos, eu peço que guardem os celulares, porque às vezes o foco inicial é somente o selfie, né? Eu estou fazendo, eu tenho que registrar. E acaba expondo às vezes aquela pessoa, o morador de rua, ou aquele que está no asilo, ou o senhor ou a senhora de idade, expondo uma situação vexatória. Então nós preocupamos muito com essa questão judicial, inclusive. Ah, sim. Mas para falar de mim, falando de mim, eu acho que eu tenho a minha esposa, né, que é meu termômetro, né? Que bom. Ela é uma régua infalível. Então, sempre que eu posto algo, ela sempre analisa. Já me excedi várias vezes, já postei algumas coisas manifestando o meu coração e não tenho problema nenhum em apagar. Que bom. Né? Quando eu percebo que houve muito da minha alma, ou muito daquilo, de uma experiência minha que não compactua às vezes com o evangelho, no sentido de agregar a vida do outro algo relevante, a minha esposa, ela me liga na hora. Graças a Deus, né? Eu não tenho problema nenhum com isso, mas a gente realmente precisa sempre... Eu me lembro sempre de onde eu vim, né? Eu não sou nada e mesmo que eu seja alguém, é necessário sempre olhar para trás, de quem eu era. Então isso, e a experiência que eu tenho muitas vezes com o outro, porque o nosso movimento ele é muito orgânico, ele trabalha nas redes sociais, mas ele vai muito de encontro ao outro, gera para nós temos um trabalho no sertão de Minas, que são 110 famílias que nós cuidamos, e para mim ir lá e ver o outro na sua limitação de recursos, necessidade, traz sempre para mim um lado de entender que eu sou humano e não sou nada. Agora, que tem o risco que você está falando, eu acho que na Finlândia não tem favela, não tem, Débora? Não, né? Não. Graças a Deus. Porque, com certeza, você morou, né? Você é brasileiro, morou muito tempo aqui, que tem muita gente que vai para o morador de rua, vai para a favela, vai para a região carente só para fazer foto. Sim, isso é um problema. Hoje em Belo Horizonte isso é um problema. Na verdade, os moradores de rua já têm percebido isso, né? E já existe já criou um clima de aversão a muitos ministérios que trabalhavam na rua, e existe um assistencialismo que ele é perigoso. Então, assim, o trabalho ele tem que ter começo, meio e fim.
né, ou levar somente o pão, ou trazer para ele, para o morador de rua, uma situação de conforto para onde ele está, é perigoso, porque você não está mudando a situação dele. E a questão do celular, a questão da selfie, a gente vive num mundo hoje que todo mundo está 24 horas conectado. Então nós temos, a gente que faz parte de liderança, a gente que lidera movimentos, a gente que é destacado, a gente tem sempre que preocupar com essa questão da visibilidade. Né? Porque... E até expor a pessoa. Exatamente. Porque você está expondo a pessoa que não está expondo. Né? Às vezes a pessoa não quer ser exposta, você vai ali, abraça a pessoa, tira uma selfie, né? Faz uma foto com ela e posta. Você nem perguntou a ela se ela queria tirar a imagem essa foto. dela, né? Exatamente. Eu acho que em primeiro lugar é o respeito. Você tem que respeitar a pessoa, a opinião dela, porque tem gente, por exemplo, também que vai em hospitais, faz visita em hospitais e tudo, e vai lá e tira foto com uma criança que está com câncer, e a criança nem sabe que a foto dela está indo para a rede. E você falou questão judicial, isso pode dar problema, isso né? dá, certamente dá. A gente tem alguns casos assim de outros trabalhos que isso foi para as esferas do Poder Judiciário. Eu tinha deixado a pergunta que o Carlos mandou, Débora, o Carlos é lá de Belém do Pará. Né? Uau! Que legal. E ele pergunta assim, você já teve algum resultado relevante assim no seu blog? Alguém que compartilhou assim, olha, esse texto, essa palavra, não sei, que mexeu com a pessoa? No início do blog, assim, eu já tentei parar várias vezes, né? Falei, eu acho que não é isso não, eu vou fazer outra coisa. E sempre que eu tentava parar, eu orava e falava assim, Deus, tá com você, não sou eu. A minha vontade tá difícil de continuar, mas sempre, todas as vezes que eu tentei parar, várias pessoas me mandavam e-mail falando, olha, essa mensagem me abençoou, eu fiz isso, mudou minha vida, e são coisas pequenas, sabe? E eu tento responder todas com muito carinho, porque eu quero deixar essa porta aberta, sabe? Porque eu não sou melhor do que ninguém e eu aprendo do mesmo jeito que elas aprendem comigo, eu aprendo com todo mundo que está lá me seguindo. Então, várias pessoas me mandam e às vezes a gente não tem dimensão do quanto a gente alcança outras pessoas, né? Eu tento não olhar para os seguidores como... para aquele número que está ali, não olhar como número, sabe? Porque cada um é uma pessoa diferente, cada pessoa tem um anseio, tem uma tristeza, às vezes, está passando por um momento difícil. Então, quando eu compartilho a minha história, eles sentem a liberdade de compartilhar deles comigo. Legal. Então, eu acho isso muito especial. E isso que me faz continuar. Então, toda vez que eu falo, será? Aí eu abro e-mail, abro o inbox do Instagram, e eu vejo várias mensagens, eu falo, é isso que Deus me chama para fazer, e eu sou muito grata por todos os recados e o feedback que eu tenho recebido. A Daiane estava concordando com a cabeça aqui, né, Daiane? Você concorda? Concordo muito, porque às vezes a gente posta uma coisa e a pessoa vem em inbox, né? Vai ali no particular para te falar. E isso é muito gratificante. Muitas vezes eu já pensei em desistir, falar, não estou com tempo para atualizar, né? Para fazer. Exatamente, não vou fazer mais vídeo e tudo, mas esse final do ano de 2016 foi muito intenso, assim. Deus trazendo ao meu coração, porque se Ele me deu a oportunidade de fazer uma faculdade de jornalismo, de saber mexer nas redes sociais, de gostar de fazer vídeos, então eu preciso usar isso de alguma forma para alcançar as outras pessoas. Posso alcançar tanto fisicamente quanto virtualmente, porque é o que Deus tem me chamado para fazer. E há umas 2 semanas mais ou menos, eu coloquei um post lá no meu Facebook mesmo, pedindo às pessoas para me darem sugestões de temas para o meu novo site, né? Legal. E aí, algumas pessoas me chamaram no WhatsApp, me chamaram no Facebook mesmo, inbox, porque eu dei essa liberdade de falar, gente, se vocês não quiserem colocar aqui, manda inbox, manda no particular. E algumas pessoas me pediram para falar de uns temas muito polêmicos. Olha que legal. Por exemplo, o aborto, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sei como que eu sei que, né, na visão cristã não se deve abortar, mas como que eu vou falar isso para uma pessoa que chegar para mim querendo abortar? Eu não sei quais versículos bíblicos que eu posso usar como base. Então, eu gostei muito, que eu falei, nossa, vai ser um tema legal. Daiane, Vanessa Anício, nossa diretora-chefe do programa, por favor. Vocês não? Fonte de pauta boa aqui, hein? Ela percebeu, né?
gruda na Daiane aqui. Daiane, senta do meu lado. Pode deixar. Porque né, nós temos que aproveitar, né, para interagir, né? Inclusive, você falou de Facebook, Rafael, Daiane e Débora. Tem uma pessoa que mandou mensagem, eu até peço, manda o seu nome para que eu possa dar crédito, né? Ela traz uma pergunta muito interessante aqui. Ela fala assim, olha, eu gosto muito de evangelizar pelo Facebook. Tá certo isso? É certo evangelizar pelo Facebook? O que vocês acham? Temos 3, pode falar. Bom, vai, Rafael. Eu acho que todo meio é meio, né? Eu acho que Jesus se manifesta em qualquer situação. Eu gosto muito disso, mas a gente tem que entender também que gente também precisa de gente, né? Nós não podemos transferir tudo para os cabos da internet, né? Eu acho que nós somos formadores de opinião de certa forma, em pequena escala ou grande escala, mas nós precisamos também realmente ir ao encontro do outro. Eu vejo muitas referências negativas em todos os meios da mídia. Nós temos muitos exemplos negativos acerca de todas as áreas das artes, das áreas em todos os níveis. Então, quando se levanta um cristão e se posiciona, de fato, para exaltar o nome de Jesus e trazer uma mensagem de paz, de amor e de vida, isso é fantástico. Quem dera se todos nós tivéssemos essa visão cristocêntrica, de uma cosmovisão mesmo assim, em todos os níveis, que Jesus ele abrange o meu trabalho, ele abrange a rede social. E também a gente tem um outro lado ruim também, que nós encontramos com pessoas na rede social, é uma pessoa, e na vida é outra. Parece que são pessoas distintas. Né? Então nós precisamos também trazer uma tônica de que eu preciso ser eu mesmo em todas as esferas. No dia a dia, no tete-a-tete e também na tela, ali no celular, no Facebook, eu acho que é válido sim. A Elisângela Neves manda uma mensagem dizendo assim, olha, eu envio mensagens evangelísticas, vídeos, salvo fotos que eu acho interessantes e posto no Face. Isso vale? Então, na mesma linha aqui, né? Agora, tem uma coisa interessante. Eu tive uma reunião com um diretor de uma empresa e ele estava falando comigo sobre a questão de seleção de profissionais. Ele falou o seguinte, olha, para selecionar, para recrutar profissionais, eu vasculho tudo. E eu vasculho, inclusive, Facebook, rede social, as que são abertas, né? O WhatsApp não é, mas Facebook, você tem ali o perfil da pessoa. E eu fico pensando, não é arriscado, eu estou provocando vocês, tá? Mas não é arriscado você expor assim, seu cristianismo tanto, porque vai entrar no Facebook lá, vai ver, esse aqui deve ser um malo, esse aqui deve ser aquele crente que fala de Jesus o tempo inteiro. O que você acha, Daiane? Eu tenho uma posição muito firme em relação a isso, independentemente da minha situação, eu vou continuar falando de Jesus ali pelas minhas redes sociais e eu já ouvi isso também, tipo assim, mas você tem que ter um perfil mais profissional e tudo, né, jornalista e tal, mas o meu foco na terra não é ser jornalista, é ser cristã, é propagar a mensagem do evangelho. A minha profissão é somente algo que Deus agregou à minha vida, é um meio. Você concorda, Débora? Concordo. E eu acho que, assim, juntando as duas perguntas, eu acredito que a gente tem que ser, como ele falou, nós temos que ser nós mesmos em todos os lugares. Então, mais do que evangelizar, eu acho que a gente tem que mostrar Jesus em nós, porque na Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se o nosso coração está cheio de Cristo, automaticamente as nossas mensagens vão ser aquilo. Então, eu acredito que também tem outra linha, né, de gente que posta muita coisa no Facebook e eu acho que aquilo acaba muito pesado para outras pessoas que ou tomam birra, né, ou não sei, assim, mas eu acredito que onde não tem espaço para Deus, também não tem espaço para a gente, né, porque se um emprego, alguém vai deixar de me contratar porque eu sou cristã, porque ali não é lugar para mim. Amém, então, amém. Então, olha, e as redes sociais estão ajudando a gente a fazer o programa, não só o Skype, que estamos com a Débora, é Rosenthal, Débora? Rosenthal. É chique demais, Rosenthal. Eu tenho 30 nomes. A Artemísia de Alagoas, da cidade de Boca da Mata. Obrigado, Artemísia. Ela diz, olha, bom dia, estou ligadinha aqui na Rede Super. O tema do programa está ótimo. Artemísia, obrigado, viu, por esse retorno. Que Deus te abençoe. Também tem uma pessoa aqui mandando uma mensagem para Débora. Ô, Débora, você tá bombando aqui, Débora.
Essas exceções demais. Olha, lá de Goiás, mandando a mensagem aqui, dizendo assim, Uau. olha, aqui é a Cidinha. Quero dizer que por meio das redes sociais pude conhecer sua história com o Mica. E com certeza foi uma história que influenciou na minha vida sentimental. Que Deus abençoe você sempre. Te admiro muito. Ô, Débora. Que linda. Manda um beijo, Débora. Ela está pedindo para São Luís de Montes Belos, Goiás. Um beijo para Goiás. Cortou a primeira parte, mas um beijo. São Luís dos Montes Belos. Uau, São Luís dos Montes Belos. Um beijo. Agora fala São Luís dos Montes Belos em finlandês. Não sei. Aí é maldade. Agora, a gente estava falando essa questão das redes sociais, né? Não é uma rede social, mas é uma ferramenta, que é o e-mail. E usar o e-mail que eu digo corporativo, profissional. Porque se a gente trabalha em empresa, nós temos o e-mail privado, mas temos o e-mail, né, que é da empresa. Vocês acham certo usar o e-mail da empresa para evangelizar? Pode falar também, Débora, se quiser. Boa pergunta. Eu acho que nós como cristãos, nós não podemos ser inconvenientes. Eu acho que essa inconveniência faz parte do testemunho. E todo meio corporativo existem regras. Você pode testemunhar Jesus no refeitório, pode testemunhar Jesus nas suas ações práticas dentro da empresa, chegando no horário, cumprindo com suas obrigações. Existem outros meios. Eu acho que esse tipo de atitude, ela depõe contra o Evangelho. Né? A não ser que seja uma ordem dada pelo Espírito Santo, e eu creio nisso também, mas eu acho que não seria prudente, não seria legal para o cristianismo você quebrar regras que já estão estabelecidas pela sociedade. E se você quebrar, orientado pelo Espírito Santo, pode saber que você vai ser demitido. Sim. E o Espírito Santo vai ter que arrumar outro emprego. É verdade. Toda ação tem uma consequência, né? Exatamente. É um pouco que a Débora falou, que às vezes são pessoas inconvenientes, assim, posta demais. Existem pessoas que o excesso faz parte da vida dela. Então, assim, tudo em excesso causa uma certa aversão. Até o amor em excesso, ele mata, assim, no sentido, assim, de sufocar, né? Então, a gente tem que ser ponderado também. Então, acho que para todas as relações da vida, né? A gente tem que ser ponderado. Então, eu acredito que não. Se alguém... Mas estou aberto também a outras discussões. Olha, a Glenda, viu, da Batista Fonte Eterna, tá mandando um beijo para você, Débora, e está nos parabenizando pelo programa. A Elisângela, da Cidade de Neves, que mandou aquela pergunta do Facebook, tá? Só porque eu não registrei. Diz que o Ivan e... Eu acho que é a Glenda. O Ivan, é o marido dela. Obrigado, Ivan, também, por estar assistindo o programa, bate-papo. Tem uma pergunta para você, Débora, mas não vai dar tempo, porque o programa está na reta final. Só vou dizer que quem mandou a pergunta, eu não tenho o nome aqui. Mas depois eu mando inbox para você, viu? Falando das suas dificuldades, né, na internet. Cadê aqui? Pessoas estão ligando o programa, né? A Artemisa de Boca da Mata. Mas, infelizmente, o tempo também é curto, viu? O tempo aqui continua curto, viu, Débora? Muito obrigado, querida. Beijo no Mica. Que Deus te abençoe. Continue te usando aí, viu? Foi muito bom participar. Obrigada pelo convite, Vanessa, e vocês aí do bate-papo. Eu quero mandar um beijo também para minha mãe que está me assistindo, minha irmã, todo mundo, e o pessoal do meu blog. Então, se você quer fazer parte da nossa família, é só entrar no blog da Débora. Obrigado, Débora. Obrigado, querido Daiane. Obrigado, Rafael. Obrigado. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado a você. Infelizmente, o programa terminou, mas amanhã, 12h15, voltamos com o nosso bate-papo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.